Então, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está falando de sangue, né? A gente está falando aí sobre as questões dos tipos sanguíneos, a gente está falando sobre os genótipos dos tipos sanguíneos e hoje eu trouxe a minha esposa aqui, que é a Marina, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre a questão da doação de sangue na Hemominas, né? A Marina, ela é uma funcionária da Hemominas Divinópolis. E ela tá bem direcionada aí, minha esposa é bem direcionada dentro dessa questão de sangue. Para quem não sabe, minha esposa é formada em farmácia, ela é mestre, né? Fez mestrado dentro da... Fala você. Então, olá pessoal, eu sou Marina, sou farmacêutica, né, o que eles chamam de farmacêutico bioquímica, que trabalha mais nessa área de análises clínicas. Eu fiz mestrado em biotecnologia e doutorado em ciências da saúde, né? Mas eu tô aqui para falar porque eu trabalho na Fundação Hemominas, já tem 6 anos e você quer me perguntar? E ela vai falar um pouquinho sobre a questão da doação de sangue, né? Como funciona a doação, o que acontece com o sangue depois que ele é coletado, muita gente não sabe o que acontece, né? Então eu queria que ela falasse pra gente um pouquinho o processo que vem desde da coleta de sangue até o sangue chegar no paciente, né? Então não tem ninguém mais, como se diz, com propriedade para falar isso do que uma pessoa lá dentro. Então primeiro, amor, né? Não falar amor, não. Falar Marina, viu, gente? Pra ficar mais formal, senão vai ficar uma coisa meio amor. A Júlia não nasceu ainda, viu? Ela tá barriguda. Nasceu, tá barriguda. Tá? Mas até terça-feira vai nascer. Então, amor, vamos lá. Marina. O costume é difícil, Thiago. Fala pra mim, primeiro, qual que é a importância da doação de sangue? Então, o sangue ele tem papel fundamental, principalmente para aqueles pacientes que têm uma anemia crônica, né? Quem tem doença falciforme, talassemia, qualquer condição que a gente chama de hemoglobinopatia, que eles têm esse quadro de anemia crônica, então eles sempre estão precisando de transfusão. Então, principalmente esse do concentrado de hemácia, que eu vou falar, ele tem papel fundamental na manutenção mesmo da vida desses pacientes. Certo. E muito se fala, né, quando precisa de sangue, fala, o fulano tá precisando de sangue, né? Aí se coloca que é o sangue na pessoa, o que coloca na pessoa? Então, o sangue, da forma que ele é doado na sua forma total, né? O que a gente chama de sangue total. Só que a gente passa dentro dos bastidores, né, dos bancos de sangue, tem um processo de fracionamento. Então, o sangue ele é dividido em várias partes, essas partes a gente chama de hemocomponentes. Então, é o concentrado de hemácia, que é essa parte mais vermelha do sangue, as plaquetas e os plasmas. E o plasma você também consegue um derivado dele, que é o crioprecipitado. Então, na maioria das condições, as transfusões mesmo assim são de concentrado de hemácia. Mas também tem alguns casos, igual os casos de dengue, que é muito a condição de plaquetopenia. Aí é mais a transfusão do concentrado de plaqueta. Então vamos lá. Primeiro vamos entender para o pessoal entender aqui. Hemácia, né? Quando você fala desses termos técnicos, às vezes o pessoal, né, fica meio em dúvida. Então vamos lá, amor. O que é a hemácia? Qual que é a função dela? Então a hemácia, é a parte vermelha, vamos dizer assim, ela tem a principal função o transporte de oxigênio. Então, principalmente para o quadro de anemia ou uma hemorragia, às vezes um acidente de trânsito fez aquele paciente perder muito sangue, ou qualquer complicação cirúrgica, se perder um grande volume de sangue, a transfusão é de concentrado de hemácia. De hemácia, que vai fazer o transporte de oxigênio, gás carbônico, isso que ele vai fazer, isso. E aí você falou quadro de anemia. Você falou que o outro componente, né, do sangue são as plaquetas. Qual que é a função da plaqueta? A plaqueta está mais, né, no processo de coagulação, né, do sangue. Então, se você teve, às vezes, uma ruptura, um sangramento, você pode ter essa queda de plaqueta. Ou algumas doenças, né, como eu dei o exemplo da dengue. A dengue você tem um quadro de baixa de plaquetas e aí você precisa só do concentrado de plaquetas. Por isso que o sangue é fracionado, porque se você tem quadro anêmico, então você tem a baixa de hemácia. Se você está com uma plaquetopenia, uma baixa de plaqueta, você passa a receber só o concentrado de plaqueta. E com isso você tem muito ganho, porque você não precisa receber mais aquele sangue total inteiro, sendo que você só precisa de uma parte específica do sangue. Né? Antes dos anos 60, transfundia-se o sangue total todo, sendo que o necessário era só um concentrado de plaqueta, por exemplo. Então o fracionamento ele teve muito ganho na hemoterapia, porque ele passou a receber só aquilo que
paciente precisa. Certo. Então hoje, né, a medicina moderna, ela não coloca o sangue total, o que ela faz é fracionar esses componentes sanguíneos e o paciente recebe aquilo que ele precisa. Então, se ele tem uma baixa de hemácia, ele vai receber um componente de hemácia. Se ele tem uma baixa de plaqueta, ele vai receber um componente de plaquetas. Ou algum distúrbio de coagulação, alguns fatores de coagulação, ele vai precisar só do plasma. Só do plasma, isso. E o plasma é um outro componente, né, que é separado, e você tem algum distúrbio de coagulação, alguma coisa assim específica. Isso, a parte mais aquosa do sangue que tem os fatores de coagulação, né, porque são, por meio da cascata de coagulação, são vários fatores que participam ali. Não é só a plaqueta, viu, gente? Você tem outros fatores, fibriogênio, outros fatores aí que vão participar, que estão no plasma. Lebrão, fator 8, isso tudo está no plasma. E aí, quando a pessoa tem algum problema de coagulação aí, dependendo da necessidade, vai transfundir para ele somente o plasma. Isso. Certo. Então, e tem até uma novidade que está se discutindo atualmente, que é no plasma que ficam os anticorpos. Então, também, alguns pacientes, por exemplo, do Covid, né, que já foram sensibilizados, caso haja transfusão só do plasma, ele estaria recebendo esses anticorpos e, com isso, recebendo a defesa direta. Né? Mas isso é um estudo preliminar. Isso é um estudo ainda. novo ainda, né, com toda essa situação que a gente tem. Então, tá, bem interessante. Vamos lá, a segunda parte eu quero saber. Tudo bem, então vamos lá. Eu cheguei em Hemominas, certo? Primeiro, o que eu preciso para poder doar sangue? Quais as características? Então, entre 16 a 18 anos, você precisaria de uma procuração do seu responsável legal, né, para você poder doar. Então, acima de 18 anos, você só chegar com um documento de identidade ou carteira de motorista válida e você consegue doar sangue. Então, lá eles vão verificar, assim, né, umas condições básicas para você doar. Você tem que ter acima de 50, eles colocam até 51 quilos, assim, por questão de roupa, vestimenta. Então, você tem que ter em cima de 50 quilos e ter dormido bem e não estar com nenhuma condição. Então, não há como você doar sangue se você estiver gripado, tiver dormido mal na noite anterior, tiver qualquer condições, e tem alguns outros pontos específicos, né? Como tatuagem, piercing, isso tudo eles pedem para poder evitar, né? Porque você tem que doar o sangue não da melhor forma, você tem que garantir ali você numa melhor condição saudável daquele sangue que você está doando, né? Porque aquilo que pode ser um remédio também pode ser um veneno. Isso. Então passei pela triagem, tô dentro dos parâmetros necessários para ser um doador de sangue, e aí fui lá. O que eu vou fazer agora? Você vai passar primeiro por um cadastro. No cadastro eles vão te perguntar dados pessoais, onde você mora, endereço, essas questões mesmo básicas, né? E aí, caso seja a sua primeira doação, você vai passar por um processo de conscientização, que eles vão te informar como que funciona o processo de doação, para você não ter dúvida. Vão te recomendar beber muita água, alguns cuidados básicos, assim. Então, você vai passar pela essa conscientização. Depois você passa por uma triagem clínica, que são perguntas mais técnicas, mais específicas, feitas por um enfermeiro ou um médico. Então, vai fazer perguntas pessoais mesmo. Então, por exemplo, a questão de se você tem uma tatuagem recente, se você teve alguma cirurgia recente, algumas condições que podem limitar, né, que podem te barrar na doação. E essas condições, elas são todas padronizadas pelo Ministério da Saúde, então isso não é uma condição do Hemominas. O Hemominas não tem poder legal de falar, vou aceitar quem fez tatuagem recente. Não existe isso, isso é uma lei nacional. Então tudo ali é um respaldo técnico também. Então você não pode doar sangue se você tem, por exemplo, né, mais de 2 parceiros sexuais ao ano, isso é uma recomendação da lei, e tudo para poder assegurar que se você tenha mais segurança na transfusão, porque por mais que você tenha os testes, você tem um período de janela imunológica, que é nesse período entre a infecção e a detecção do teste positivo, por exemplo. Então você tem que resguardar muito, e é nesse processo de triagem que tem essas perguntas pessoais. Certo. Passada a triagem clínica, então, você passa por uma triagem hematológica, que é só uma amostrinha do sangue tirada do dedo, para ver se você tem alguma anemia, e também é verificado ali o seu peso, para ver se você pesa acima de 50 quilos. O peso é essencial porque tem que ser um volume que já é padronizado, mas que não faça falta, né? Não prejudique o doador. Por isso que ele tem que ter acima de 50 quilos, porque a proporção vai fazer mais falta se for um paciente abaixo de 50 quilos. Certo. Aí depois ele recebe um lanche, né? Muitas pessoas adoram doar sangue porque recebe um lanche, um misto, um queijo quente, é gostoso. Isso. E aí, então, não precisa de jejum, né?
tem um pré-lanche e depois você segue para coleta. Isso. Aí fez a coleta lá, o retirou. tempo máximo de 12 minutos, é tranquilo. Você tem a exposição da agulha, mas assim, super tranquilo. E depois do processo de coleta, você também pode receber um pós-lanche, que é um lanche até mais reforçado. Tá. E aí você tá liberado. Aí você tá liberado. Aí o que vai acontecer com o seu sangue? Seu sangue então vai passar agora por exames, né? Isso. Pra ver se tá condizente com aquilo, tá tudo certinho. Isso. Com o exame. Aí então coleta uma bolsa de sangue e uma série de tubos de amostra que vão ser feitos os testes. Uhum. E aí então passa por um processo de fracionamento, divisão dos hemocomponentes e essas amostras a gente faz as análises. Uhum. Né? Aí, então, de doenças. Isso, analisa o sangue, vê se tá realmente, né, pronto para passar pelo processo, aí ele vai ser separado, igual você falou, nos componentes. Isso. E aí depois que ele é separado nos componentes, ele é armazenado para quando tiver necessidade fazer a doação. Quanto tempo que esse sangue fica ali, esses componentes ficam viáveis ali? Varia por cada hemocomponente. O concentrado de hemácia dura 1 mês de validade, as plaquetas só 5 dias e o plasma 1 ano de validade. 1 ano de validade, certo. Isso. Então a plaqueta que tem que ter... Uma semana só ela já perde. Isso. E aí, quando esse sangue fica ali, quando tem a necessidade, então... o hospital, né, ou a clínica que está precisando vai fazer o contato com a Hemomínias e fazer o pedido desse sangue. Isso. E aí, para reposição desse sangue, a pessoa que recebeu a doação tem que conseguir doadores para repor isso e manter o controle ali no banco de sangue, né? Ter um estoque mínimo. Isso. Qual o tipo de sangue que é o mais raro, assim, que é o mais difícil de se conseguir, que é o que tem mais necessidade? O de maior necessidade e também tem uma baixa mesmo de doadores é o O negativo. Né? É o A negativo. Isso. O que mais tem, vamos dizer assim, é o O positivo e o A positivo. São os mais que mais na quantidade. O que mais precisa é o do O negativo. O que mais falta é o O negativo. Então quem é O negativo aí já sabe que é um dos doadores queridinhos do Hemomínias. Ah, certo. E o Hemomínias tem algum aplicativo que pode olhar? Agora tá até com a página do Facebook, que aí tá divulgando o estoque semanal de Hemomínias, aí você consegue ver se o seu tipo sanguíneo tá em falta naquele momento, se eles estão precisando de você. Né? E você consegue ver pelas redes sociais e também agora tá até mostrando no jornal como que tá a situação do estoque toda semana. Ah, bacana. Então é isso aí, pessoal. Ó, minha esposa, tá vendo? Super inteligente. Demais. E o setor que eu trabalho é banco cruzado. Qual setor que você trabalha? Eu trabalho no setor de prova cruzada, porque antes do paciente receber o sangue, a gente tem que fazer uns testes cruzando a amostra do doador com a amostra do paciente. Pra ver que é compatível o sangue. Pra ver se é compatível mesmo, e aí sim ele pode receber. Ah, ótimo. Então eu trabalho nesse setor de compatibilidade. Então, dúvidas, quem quiser fazer farmácia, bioquímica, gostar dessa área de análises clínicas, aí estou à disposição para responder. Então, tá certo. Pessoal, como agradecimento... Eu vou dar um beijo nela. Isso. Amor, levanta só um pouquinho pro pessoal ver sua barriga. Gente, porque eu sei que tá todo mundo na expectativa. Olha o tamanho da barriga. Olha o tamanho, ó. Estamos esperando a Julinha, viu? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham ficado um pouco mais esclarecidos sobre a questão de doação de sangue, como que funciona a Hemomínias. E a aula de hoje foi um pouquinho disso, para vocês aprenderem um pouco. Então, quem puder, quem chegar na idade que puder, doa sangue porque é importante, faz a diferença e a gente ajuda o próximo, né? De uma maneira gratuita. E ganha um lanchinho, ó, tá vendo? Um abraço a todo mundo, viu, gente?